E a Conab divulgou mais um levantamento da produção de cana-de-açúcar para a temporada 2018-2019. Uma temporada que se mostra bastante alcooleira, isso é uma novidade que nós temos trazido, né? Não chega a ser uma novidade mais, mas temos falado há bastante tempo, até porque os preços do açúcar despencam no cenário internacional. Então, uma safra bastante alcooleira, na qual a Conab divulgou a sua previsão de moagem de cana-de-açúcar em todo o país. Você vai acompanhar conosco os dados que foram apresentados pela estatal brasileira na manhã desta terça-feira. Você acompanha comigo aqui o que a Conab está dizendo, que vai ter uma moagem de cana-de-açúcar ligeiramente maior do que aquilo que aconteceu no ciclo passado. A campanha 2017-2018 totalizou 633 milhões 260 mil toneladas de cana-de-açúcar que passaram pelo processo de moagem. A 18-19 pode alcançar 635 milhões 510 mil toneladas, um incremento de 0,4% de acordo com os dados que foram apresentados pela Conab. A queda que eu estava falando, sugerindo do açúcar, está diretamente relacionado aos preços do adoçante. O que deve acontecer, de acordo com a Conab, é uma redução na cana destinada à produção de açúcar na ordem de 10,14%, o que é extremamente normal para a situação atual de mercado. Vamos ver como é que fica a destinação de cana para produzir açúcar. A campanha 17-18 teve uma destinação total de 291 milhões e 300 mil toneladas. A 18-19 deve ficar em 261 milhões 770 mil toneladas. Ora, se você tem a destinação de cana para produzir açúcar com queda de 10,17%, para onde vai essa cana? É claro que vai para a produção de etanol. E a alta da cana destinada à produção de etanol fica em 9,37%, para ser bem preciso para você que acompanha a Agricultura BR. Então, vai ter mais cana destinada à produção de etanol no Brasil. Veja aqui os dados que foram apresentados pela Conab. Pode mudar aqui, você está mostrando aqui produção de açúcar antes. Produção de açúcar no Brasil deve ficar aqui nessa ordem. Você tem aqui 37 milhões 860 mil toneladas de açúcar que foram produzidos na campanha 17-18, vai cair para 34 milhões 240 mil toneladas. Esse aqui é o mapa que mostra a produção de açúcar no Brasil. Vou pedir para a nossa produção, se tiver condições, de colocar a cana que será destinada à produção de etanol. A cana que será produzida, etanol, no Brasil, tem uma elevação de 10%. Agora sim o pessoal colocou, porque ela aqui se eleva. Veja só, a campanha 17-18 foram 341 milhões 950 mil toneladas de cana destinada a produzir etanol. Sobe muito, sobe para 373 milhões 730 mil toneladas na nova safra 18-19, portanto, a safra é, sem sombra de dúvida, bastante alcooleira. Já a estimativa de produção de etanol também tem uma elevação. Essa elevação fica muito parecida com aquilo que foi apresentado em relação à cana destinada. O que quer dizer? Que vai subir 10% a oferta de etanol no Brasil. Esse é o último gráfico que eu destaco agora. Etanol vai ter uma quantidade pelo menos 10% superior. Na campanha passada foram 27 milhões 220 mil toneladas. A 18-19 deve chegar a 30 milhões 410 mil toneladas. Sobre este assunto, mais cedo, a equipe do Canal do Boi em Brasília conversou com os técnicos da Conab. É uma característica do mercado de açúcar, do mercado de cana. É um sinal favorável, porque para o consumidor brasileiro, no setor de transportes, o etanol acaba facilitando. E a rentabilidade das indústrias fica mantida em virtude da flexibilização que ela pode fazer entre o etanol e o açúcar. Essa queda do açúcar não preocupa, já que do etanol está... O ideal é que nós conseguíssemos ter uma boa produção de açúcar e etanol, mas as conjunções de mercado nos fazem agir dessa maneira. É uma questão internacional. Mesmo a questão cambial no Brasil ainda não permitiu que tivesse o cenário de melhor produção de açúcar.
A oferta mundial de açúcar é maior, a Índia tem uma produção bem mais elevada, isso mexe com os preços internacionais, principalmente os negócios na Bolsa de Nova York que despencaram, inclusive vão registrando os piores preços, aí pode colocar uma média de 15, 14 anos, dos últimos 15, 14 anos é o pior preço para o açúcar, e é por isso que a safra aqui no Brasil tende a ficar mais alcooleira, ainda mais por conta da gasolina que vem com valores mais elevados. A maior região produtora de cana-de-açúcar do país é o Centro-Sul e é por isso que a Juliana Rezende volta ao programa agora. Vamos falar sobre clima nesse Centro-Sul do Brasil. Juliana, como é que fica o clima para essa produção de cana? A Conab está apostando que vai ter uma produção maior na safra nova. Olha, Fabiano, a expectativa é de mais tempo seco em grande parte das áreas produtoras de cana-de-açúcar do centro-sul do país. Isso já vem acontecendo, tanto que as condições de umidade do solo seguem baixas em pontos do sudeste e centro-oeste também. A única diferença é que no sul do Brasil, por lá, chuvas vêm sendo mais frequentes e por isso é que a umidade do solo não tem caído na região sul. Para os próximos dias, tem previsão de tempo seco predominando entre Minas Gerais, norte de São Paulo, Goiás e até Mato Grosso. Só que uma frente fria que vai avançar pela costa do país vai trazer um pouco mais de instabilidades e provocar chuva no interior paulista e em Mato Grosso do Sul. São pancadas bem fracas e com baixo volume de água. São aquelas pancadas bastante regulares que acontecem no final do dia, mas que não têm potencial para reverter essa situação de solo ainda com baixa disponibilidade hídrica nessas regiões. Mas já volta a trazer um certo alívio por não garantir mais declínio das condições de umidade do solo. Na região sul tem mais previsão de chuva e chuva até forte. Essa tendência é de manter o solo com bastante umidade na maior parte da região sul. A partir da semana seguinte, essa chuva que vai avançar entre São Paulo e Mato Grosso do Sul dura pouco tempo. Tanto que na próxima semana já não tem previsão de chuva, a massa de ar mais seco toma conta do interior do Sudeste, Centro-Oeste e até o Paraná. Também acaba garantindo tempo firme entre a semana do dia 27 até o dia 31 de agosto. Dessa vez, somente chove em pontos do litoral e da faixa leste do Sudeste e grande parte também do interior da região sul, exceto o estado do Paraná. E até pelo menos meados do começo do mês de setembro, essa chuva vai seguir concentrada na região sul. Com isso, a massa de ar mais seco vai seguir atuando entre o Sudeste e Centro-Oeste e não vai permitir nem a formação e nem a passagem de novas áreas de instabilidades. Com isso, o cenário para grande parte dos produtores de cana-de-açúcar do Centro-Sul do país, principalmente do Paraná, Sudeste e Centro-Oeste, agora vai seguir um cenário bem otimista, porque com o tempo mais seco predominando até pelo menos o começo do mês de setembro, o cenário segue otimista para o andamento da colheita e também da moagem das lavouras de cana-de-açúcar.